As autoridades americanas continuam a caçada pelo homem que matou 18 pessoas e deixou outras 13 feridas no estado do Maine. Robert Card, de 40 anos, segue sendo definido como armado e perigoso pelas forças de segurança, que classificam as buscas como desafiadoras. Isso porque o suspeito tem treinamento militar, experiência com armas de fogo, está familiarizado com o ambiente rural onde pode estar escondido. A polícia da cidade de Lewiston, onde ocorreu o massacre, pede que os moradores fiquem em casa e deem informações sobre qualquer atividade suspeita. Mais informações agora sobre esse caso, as investigações. Thiago Muniz está por aqui para trazer as atualizações para a gente. Bom dia, Thiago. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. E é uma investigação que envolve, além da polícia local da cidade de Lewiston, a Polícia Federal Americana, o FBI, e também integrantes da SWAT, que é uma divisão de várias polícias dos Estados Unidos, e a divisão da SWAT do Maine está envolvida. Foram realizadas buscas em endereços que estariam associados com Robert Card, de 40 anos, procurando por itens como computadores, anotações, armas, qualquer prova que pudesse indicar que um plano estivesse em andamento para a realização desse massacre. A gente lembra que o Robert Card tem treinamento militar e executou o plano, executou as pessoas com muito método, muita particularidade, de maneira bastante eficiente, se é que a gente pode usar esse termo para falar de um massacre. Os agentes chegaram, inclusive, a entrar num outro imóvel onde havia uma possibilidade que Card estivesse, mas ele não foi encontrado no local. Essas buscas continuam. Uma arma foi recuperada na cidade vizinha de Lisbon, onde a polícia buscava também um carro abandonado que teria ligação com o suspeito. Essa arma foi recuperada, mas não há informação se ela foi efetivamente usada no crime. O toque de recolher continua implementado na cidade de Lewiston. As pessoas estão ordenadas a não saírem de casa porque o suspeito é classificado como armado e perigoso. Aulas canceladas na cidade e também em outros distritos vizinhos. A gente fala um pouco do estado do Maine, estado no nordeste dos Estados Unidos. O nordeste dos Estados Unidos é a área que concentra alguns dos estados mais populosos do país, como Nova York, Massachusetts, mas o Maine é um estado pouco populoso, de uma área consideravelmente grande ali para aquela região e largamente uma área rural. A gente tem nessa região dos Estados Unidos a cidade de Nova York e Boston de um lado, e a maior cidade do estado do Maine tem pouco mais de 100 mil habitantes, a cidade de Portland, não confundir com a outra Portland do outro lado dos Estados Unidos. E um ponto político até que chama a atenção, o Megar que teve lá nos Estados Unidos sabe bem, é muito forte a discussão sobre o direito a carregar armas e armas automáticas. E você tem, em geral, de um lado, o Partido Republicano colocado a favor disso e o Partido Democrata contra. Só que no estado do Maine, a representante democrata, uma das deputadas democrata, ela era a favor. E por causa desse episódio, mudou o entendimento dela e agora promete estar a favor de qualquer legislação que seja contrária à permissão para o uso de armas automáticas. A gente lembra que esse massacre ocorrido ontem é o mais mortal desde o massacre na escola de Uvalde, uma marca muito triste nessa contabilidade, e até agora 566 incidentes nos Estados Unidos aconteceram apenas neste ano, incidentes com armas do gênero, de acordo com uma entidade nos Estados Unidos. Mais de 500 episódios? Segundo o Gun Violence Archive, 2 por dia. 566 incidentes em que 4 ou mais pessoas são baleadas, com a exceção do atirador. Então essa é a contabilidade macabra onde esse massacre se coloca. Agora, essa deputada pode ter mudado de ideia, mas isso não será suficiente para que essa discussão seja levada adiante. Veja, ninguém, nem o Partido Democrata, nem o Republicano, ninguém discute a segunda emenda. Embora o texto da segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos seja bastante ambíguo, porque ele garante o direito a porte de armas sendo uma milícia bem regulamentada necessária para a segurança de um Estado livre.
Tá? É isso que diz o texto. Não confundir com as milícias brasileiras que se tornaram grupos criminosos de narcotraficantes, etc. Milícia significa a organização de um grupo para garantir a segurança de uma vizinhança, de uma comunidade, de uma cidade, de um estado. Inicialmente, essa segunda emenda foi redigida para que o povo pudesse se defender da eventual tirania do Estado. Então, ela tem uma origem nobre. Essa parte da milícia meio que é riscada nas discussões a respeito do porte de armas. Esse contexto já não é mais levado em conta. O que se discute aqui é a questão de armamentos pesados, como fuzis, semiautomáticas, enfim, armamento de guerra na mão de cidadãos. O Partido Republicano estica cada vez mais essa corda e o Partido Democrata tenta puxar um pouquinho, aumentar o quanto possa as restrições, mas ninguém discute aqui o direito ao americano de portar ou de possuir armas de fogo. Por que eu digo que essa discussão não vai adiante? Porque episódios como esse, que estão nos chocando agora, eles vão se empilhando e geram uma discussão momentânea, mas essa discussão acaba se dissipando com o passar dos dias e das semanas, especialmente pelo lobby muito poderoso da NRA, a Associação Nacional do Rifle dos Estados Unidos, que é uma das maiores doadoras para campanhas, especialmente de políticos republicanos. Eu me lembro em 2012, quando ocorreu um massacre na cidade de Newtown, que foi talvez o mais chocante da história dos Estados Unidos, porque envolvia crianças. Também na Nova Inglaterra, no estado de Connecticut. Essa região que você citou aí é chamada de Nova Inglaterra, e engloba os estados de Massachusetts, Connecticut, Maine, New Hampshire, e eu estou esquecendo algum aí. Vermont, isso. E tem mais um, estou esquecendo. Falei New Hampshire? Falo. Bom, foram, se não me engano, 27 pessoas, incluindo o atirador, sendo 25 crianças, de idades entre 5 e 8 anos. Numa pequenina comunidade chamada Newtown, escola de Sandy Hook. Ou seja, todo mundo ali conhecia alguém que perdeu uma criança ou era pai de uma dessas crianças. Foi um dos crimes mais chocantes, mais pavorosos da história dos Estados Unidos, e naquele momento parecia que essa discussão ganharia alguma tração, até pela participação bastante ativa do então presidente Barack Obama, mas não engrenou. A legislação não mudou uma vírgula, as restrições não apareceram, pelo contrário, como pareceu que a discussão avançaria, as pessoas começaram a comprar armas para garantir que as teriam no caso de uma mudança nas restrições. Então foi um crime que aumentou a quantidade de armamento pesado na mão dos americanos em vez de diminuir. É possível que a gente veja a mesma coisa agora, até pelo caráter muito particular desse tiroteio em massa, que é o fato de esse cara estar solto. Então a percepção do cidadão comum americano se eu tiver armamento em casa, eu estarei protegido contra esse sujeito. Estou falando aqui do americano médio, né? Do americano mais conservador, etc. Então, por mais que essa deputada aí possa se tornar um símbolo desse debate, ao trocar de posição, eu não acredito que essa discussão avance, não. Obrigado, Muniz. Eu que agradeço. Guerra no Oriente Médio. As forças de defesa de Israel realizam novos bombardeios na área central da faixa de Gaza nas últimas horas e dizem ter atingido dezenas de alvos ligados ao Hamas. O Estado judaico afirma também ter matado mais um comandante do grupo palestino, que seria o chefe do braço de inteligência da organização, Shadi Barud. Enquanto isso, as agências de ajuda humanitária alertam para piora na situação dos abrigos, que estão atendendo o triplo da capacidade. Quase 630 mil pessoas estão amparadas em instalações mantidas pelas Nações Unidas. A abertura da fronteira da faixa de Gaza com o Egito ainda é muito limitada, não há ainda qualquer previsão, inclusive, para a passagem de pessoas. O grupo de 32 cidadãos à espera de repatriação no território palestino pelo Brasil continua sem uma previsão, sem nenhum panorama aí de saída. Ontem, o presidente Lula fez uma videoconferência com a família do Hassan Rabi, que está ainda na cidade de Canhune, junto com seus familiares. Todos os dias aqui os nossos ouvintes perguntam muito sobre como está o Hassan, se ele está bem, dentro da medida do possível, se ele está abrigado até aqui.
O presidente conversou com ele ontem, ele relata a situação de precariedade e pediu ao presidente que incluísse familiares que estão neste momento fora da lista de repatriação. Recebi a ligação do presidente Lula e aí ele afirmou que ele está fazendo o máximo possível para retirar os brasileiros do faixa do Gaza. E eu falei também sobre minha mãe, que ele abriu as mãos e afirmou que ele vai retirar a nossa familiar também da faixa do Gaza, que eles não são brasileiros, mas a nossa familiar. Agradeço muito o presidente e ao governo federal pelo todo esse apoio. Também a gente recebeu recursos, dinheiro para a gente tentar comprar comida, alimentação e comprar água, mas infelizmente está muito difícil achar. E mais terror que a gente ficou sem gás. A gente está tentando achar gás da cozinha, mas infelizmente seria muito difícil. O presidente também conversou com familiares do brasileiro que desapareceu em Israel depois daquele ataque do Hamas em 7 de outubro. Michel Nizenbaum, de 59 anos, tem dupla cidadania e não é visto desde aquele dia, quando começou a ofensiva do grupo islâmico. Lula aproveitou o contato para se solidarizar com as famílias e prometeu empenho por parte do governo brasileiro. Quero que vocês saibam que eu me coloco do lado de vocês para poder reivindicar de volta aquelas pessoas que vocês amam, que não participaram de guerra, que não querem guerra e que foram sequestradas. É esse o comportamento do Brasil e eu queria que vocês soubessem, sabe? Ontem, hoje e amanhã, nós estaremos solidários, sabe, com as vítimas do sequestro, com as vítimas dessa guerra, porque nós queremos paz. Então contem com o governo brasileiro, porque a gente vai continuar a nossa luta. Agora há pouco, um representante do Hamas que está em Moscou disse que qualquer liberação em massa de reféns só poderá acontecer com a decretação de um cessar-fogo, informação que saiu na agência Reuters. Esse mesmo representante do Hamas disse que durante os bombardeios 50 reféns morreram. É uma informação que fica dispersa porque não há meios de confirmação desse número, mas é a informação passada por ele, também informando ainda a respeito desses reféns que não há uma precisão de quantos ainda estão em poder do Hamas e quantos, inclusive, já foram sequestrados por grupos dissidentes do Hamas dentro da faixa de Gaza, o que é muito impressionante. Ainda no Oriente Médio, os Estados Unidos atacaram 2 instalações no leste da Síria, dizendo que os locais eram bases de forças do Irã e de grupos aliados. A diplomacia de Washington fez questão de ressaltar que os bombardeios eram separados e distintos do conflito em Gaza, e que não houve coordenação com Israel. A Casa Branca confirmou ontem que o presidente Joe Biden mandou uma rara mensagem direta ao líder supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei. Os Estados Unidos acusam a República Islâmica de estar por trás de ataques a instalações americanas nesta semana no Iraque e na Síria, que deixaram 21 feridos. A Assembleia Geral da ONU pode votar hoje uma resolução pedindo um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. Ontem, os representantes de Israel e da Palestina se manifestaram no principal fórum das Nações Unidas. O embaixador do Estado judaico, Gilad Erdan, disse que o país está em guerra apenas contra o Hamas, não contra os palestinos. Já o embaixador da Palestina, Riyad Mansour, pediu que os líderes do mundo entrem em ação para parar as bombas que atingem a faixa de Gaza. De volta aos destaques do Brasil, o Supremo Tribunal Federal valida uma lei que permite aos bancos retomar imóveis em caso de inadimplência do devedor sem a necessidade de recorrer à justiça. Uma decisão importante e que pode impactar a vida de muita gente. O entendimento é válido para a chamada alienação fiduciária, em que o bem negociado é colocado como garantia até a quitação do financiamento. Por 8-2, os ministros decidiram que a ação vale para casos de atraso no pagamento do financiamento, mas não cita a partir de quantas parcelas. Muita gente preocupada com essa decisão, viu, João Pedro Melo? Bom dia para você. Oi, Carlinha, bom dia para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, na análise, o relator, que é o ministro Luiz Fux, ressaltou o seguinte, que os dois lados, tanto o banco quanto o devedor, aceitaram as condições quando assinaram esse contrato e que, em caso de irregularidades, o inadimplente pode recorrer à justiça a qualquer
momento. Claro que isso pegou muita gente de surpresa e repercutiu bastante aqui na capital do país. Essa discussão sobre o tema envolve uma lei de 1997, que criou exatamente essa alienação fiduciária. Esse sistema coloca o próprio imóvel como garantia, no caso aí de não pagamento desse financiamento. Fux disse o seguinte, que entre 2007 e 2017, o volume de crédito cresceu 2%, ou melhor, de 2% para 10% do PIB, e que a alienação fiduciária passou a ser usada em mais de 94% dos contratos. Fato é que esse recurso chegou ao Supremo Tribunal Federal depois de uma disputa envolvendo a Caixa Econômica Federal e um consumidor aí de São Paulo, e esse caso tem a chamada repercussão geral. O que é isso? É uma orientação para as instâncias inferiores da Justiça. Então, tudo que for decidido pelo Supremo vai valer para as instâncias inferiores. Ao seguir o voto do relator, o presidente do STF, o ministro Roberto Barroso, disse o seguinte, que essa medida diminui o custo do crédito e as demandas do judiciário. Votaram contra essa ação até agora a ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin. Ele alegou que a execução extrajudicial fere os princípios do devido processo legal e também da ampla defesa, e com isso não é compatível com a proteção do direito à moradia. Os representantes das instituições financeiras, quando falaram nesse processo, disseram que em todas as fases da execução, em caso de inadimplência, o consumidor que comprou esse imóvel pode ir a leilão, esse imóvel pode ir a leilão e que ele é notificado, e se quiser pode questionar esse procedimento. Defensoria Pública da União ressaltou o seguinte, que há que se levar em conta os motivos que levaram ao não pagamento, exatamente por conta de problemas financeiros, entre outras questões. E isso foi o que gerou muita repercussão, porque muita gente diz que é inconstitucional você tirar uma moradia ou a única moradia que essa pessoa tem. Então, esse é o ponto que está sendo questionado, mas o Supremo Tribunal Federal já formou maioria, já tem a decisão. Caramba, quantas mensagens de ouvintes aqui com várias questões importantes, viu, Nossa, JP? eu ouvi isso daí, já eu também tomei assim, susto na Deus hora. Do céu, e agora? Porque assim, a gente não tem mais informações com relação... É um caso específico em que isso aconteceu, como disse o JP, né? Repercussão geral. Então, foi um caso julgado, aconteceu em São Paulo. Um homem que disse que não teve direito à ampla defesa e recorreu, chegou até o Supremo, né, esse julgamento. Agora, a gente não tem mais informações com relação à entrada que foi dada por esse homem. E uma consideração também é a seguinte, alienação fiduciária. Quando você coloca o bem que você está financiando como garantia do pagamento e tal. Se não fosse dessa forma, a grande maioria das pessoas que assinam um contrato de financiamento imobiliário, grande maioria não teria outro bem para colocar ali como garantia. Então, ela simplesmente não assinaria esse contrato. Obviamente, né, isso deveria diminuir o valor das parcelas, né, o que é cobrado de juros e tudo mais. A gente não sabe se isso acontece ou não. Sempre fica a sensação de que poderia ser cobrado menos, de que esse dinheiro poderia ser menos caro para a pessoa que faz esse financiamento por um longo prazo. Mas que a gente fica preocupada, a gente fica, né, Sheila? Pois é, eu tô vendo aqui as mensagens dos nossos ouvintes perguntando, a partir de quantas parcelas? E a gente está falando, neste caso específico, julgado, e que servirá certamente de precedente, porque é disso que a gente está falando, né, JP? Eram Exato. 3 parcelas, é isso? Atrasadas? Olha, nesse caso eram 3 parcelas, só que na decisão que foi divulgada ontem pelo Supremo, não são citadas os números de parcelas. Então, esse também é um ponto que está sendo questionado, porque se você não cita, pode ser que na justiça inferior, nas instâncias inferiores da justiça, se decida por uma parcela, 2 parcelas. Então, esse é o ponto que está sendo questionado aí por quem é contra essa medida tomada pelo Supremo. Perfeito. Obrigada, viu, JP? A gente volta, né, a abordar mais essa decisão aqui ao longo da programação. Fechado, até mais, pessoal. Eu gostei do indicativo ali que o JP ele tá sem gravata. Né, sinal de que hoje não teremos uma sexta-feira tão movimentada em Brasília, mas ele tá usando uma camisa social. Gravata coloca-se, né? Deve estar penduradinha ali na cadeira. Eu não sempre, ficaria tão tranquilo gravata assim. E paletó sempre no carro, viu? Mas hoje tá um dia mais tranquilo, a gente pode dizer sim. Então não vai nem precisar. Tomara. Valeu, hein, JP? A gente espera, né? Bem, ainda no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes vota para condenar mais 6 réus pelos ataques criminosos do 8 de janeiro. O STF já sentenciou 20 pessoas por envolvimento no caso André Viana. Tem os detalhes.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, já votou para condenar 6 novos réus por participarem e executarem os atos criminosos de 8 de janeiro. O atual julgamento é realizado no plenário virtual e foi iniciado na madrugada desta sexta-feira. Moraes, que é relator do caso, votou pela condenação dos acusados a penas de 14 a 17 anos de prisão. Já as defesas dos réus pedem que os ministros do STF rejeitem as denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República por falta de provas. Desta vez, os réus são Eduardo Zeferino Englert, Fabrício de Moura Gomes, Jorginho Cardoso de Azevedo, Moisés dos Anjos, Osmar Hilbrand e Rosana Maciel Gomes. Todos foram presos dentro do Palácio do Planalto. Agora, o restante dos magistrados tem até o dia 7 de novembro para lançar os votos. Até o momento, o Supremo Tribunal Federal já condenou 20 pessoas por participarem dos atos de 8 de janeiro, com penas que variam de 3 a 17 anos de prisão. Além deles, a casa ainda pode julgar mais de 200 pessoas, denunciadas pela PGR. Ainda em Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral tem 2 votos a 1 para tornar Jair Bolsonaro mais uma vez inelegível. O julgamento envolvendo o 7 de setembro do ano passado será retomado na semana que vem. Informações chegando agora com Adriano Oliveira. Tribunal Superior Eleitoral retoma na próxima terça-feira o julgamento das ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o vice dele na chapa nas últimas eleições de 2022, o general Walter Braga Neto. Os processos julgados tratam sobre o uso eleitoral do evento do bicentenário da independência na esplanada dos ministérios, o que não seria permitido. As acusações de autoria do PDT e da então candidata à presidência, a atual senadora Soraya Tronic, apontam que a campanha de Bolsonaro teria abusado de poder político e econômico para usar as comemorações oficiais como forma de garantir vantagem na disputa pela presidência da República. A sessão desta quinta-feira começou com o voto do relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, e ele optou pela condenação, destacando que há comprovação de irregularidades que foram cometidas principalmente por Jair Bolsonaro, mas com conivência de Braga Neto. Bom, a Bolsonaro já está inelegível, né, como disse o Adriano, pelo episódio dos embaixadores, em que ele reuniu embaixadores de todo mundo para contar mentiras a respeito do sistema eleitoral. Está inelegível até 2030, então se perder essa, e deve ser condenado, até porque o único voto divergente é do ministro que já havia divergido no primeiro julgamento, ele se torna inelegível até 2038? Não. Essas penas não se acumulam, mas elas tornam a situação do ex-presidente um pouco mais difícil, porque para recuperar a elegibilidade, agora ele não precisará mais derrubar uma decisão da Justiça no Supremo, precisará derrubar 2. Ou seja, a situação torna-se duplamente mais complicada. E vem mais condenações por aí, no TSE. Então é muito, muito, muito difícil que o ex-presidente Jair Bolsonaro consiga se tornar elegível no futuro próximo. O Itamaraty diz que colabora com as investigações sobre a apreensão de 55 quilos de cocaína dentro de um carro da Embaixada do Brasil na Bulgária. Leandro Aislan. O Ministério das Relações Exteriores confirmou nesta quinta-feira que um carro da Embaixada do Brasil na Bulgária foi apreendido com 55 quilos de cocaína. De acordo com o Itamaraty, o veículo foi furtado da Embaixada Brasileira em Sófia por um próprio funcionário de nacionalidade búlgara. O Ministério das Relações Exteriores descartou a participação de integrante do Serviço Exterior Brasileiro no caso e que está em contato com as autoridades locais, colaborando com as investigações. 55 quilos num carro. Lembra aquele pra consumo filme próprio, gente. não é? Exato, o cara... Vocês também, viu? Embaixador José... Qualquer 55 quilos Nossa, dá ó. Embaixador Carnaval. José Tamanduá. Cara... Lembra aquele... Sebastião Fileira. Sebastião Carreira. Exato, cuja esposa Sueli Aspirador. Lembra aquele filme, né? O Discreto Charme da Burguesia, do Buñuel, em que um grupo de pessoas muito bem nascidas, muito bem se reúnem para jantar. Lá o jantar nunca acontece, né? O filme é muito divertido e um deles é um embaixador e em determinado momento eles se reúnem lá na sede da embaixada, vomitando moralidade, o cara fica dando tiro de chumbinho numa manifestante que tá do lado de fora da embaixada, o cara vai lá, abre uma sacola e tira 5 tabletes de cocaína, porque o cara é embaixador, né, tem visto diplomático, nunca vai ser revistado, então é uma mamata, né, é uma teta.
Imagine quantas outras malas não estão circulando por aí dessa maneira, né, sob o patrocínio do Estado. Não estou falando do Estado brasileiro não, tá? Isso é corrente pelo mundo, que não são descobertas, né? Para essa que foi descoberta, quantas não são? Que festa, hein? Isso que é funcionário de carreira, né? Os ouvintes estão dizendo. Assistam, viu, gente? O filme é de 1972, do Luiz Buñuel, Discreto Charme da Burguesia. É muitíssimo divertido. Boa. Os representantes dos 17 setores que mais empregam no Brasil pressionam o presidente Lula a sancionar a lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos. Já aprovada pelo Congresso, a proposta é considerada essencial para preservar cerca de 9 milhões de empregos até 2027. O projeto permite que empresas paguem alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha salarial. Com a desoneração, além de manter os empregos, a expectativa é de criação de novos postos de trabalho. Vivian Suruage, presidente da federação que representa as empresas de call center e infraestrutura de telecomunicações, a FENINFRA, faz coro a esse apelo. Nós somente teremos certeza de qual caminho iremos seguir se, infelizmente, demissão ou contratação de mão de obra após a sanção do presidente Lula. Nós temos convicção de que o governo apoia a desoneração, pois ele quer o emprego, ele incentiva o investimento, ele incentiva o crescimento das empresas e a arrecadação. Agora, o tempo está se esgotando. Por outro lado, a equipe econômica do governo teme a perda de arrecadação e, portanto, pressiona para que Lula vete o projeto. Articuladores no Planalto, no entanto, argumentam que seria muito complicado não sancionar o texto com tanto apoio de parlamentares, prefeitos, empresários. Lula tem até o dia 16 de novembro para decidir se sanciona ou veta, em parte ou integralmente, esse texto. O relator do projeto, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, afirma que o Senado tem maioria para derrubar um eventual veto do presidente. Vamos trabalhar para que o governo também não vete e acate a decisão do plenário deste Senado e que a gente faça justiça tanto com essas empresas, com essa desoneração, bem como com as prefeituras brasileiras. Vamos agora para o Rio? Vamos para o Rio. A segurança do governador do Rio de Janeiro é reforçada após a polícia identificar um plano de atentado contra ele. Além de Cláudio Castro, o ataque teria como alvos a esposa e os 2 filhos do político. As ameaças do chamado bonde do Zinho foram interceptadas pela Polícia Civil e estão sob investigação. O possível atentado seria uma retaliação à prisão de milicianos na zona oeste da cidade. Estamos ao vivo do Rio de Janeiro com Pedro Dobal, que tem as últimas informações. Bom dia, Dobal. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. O Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Rio reforçou a segurança do governador Cláudio Castro, também de parentes dele, depois que a inteligência da Polícia Civil interceptou essas ameaças de morte contra eles. Esse relatório é confidencial, mas relata o plano dos milicianos chefiados por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, para retaliar autoridades depois da morte do 02 na hierarquia da milícia, o Matheus da Silva Rezende, conhecido como Faustão, durante uma operação da Polícia Civil na segunda-feira. Esse reforço na segurança acontece também depois que Cláudio Castro disse que essas ações que são feitas pelas polícias civil e militar vão ter prioridade à prisão dos chefes das principais facções que atuam aqui no Rio de Janeiro. Além de Zinho, também estão na lista o miliciano rival Danilo Dias Lima, o Tandera, e o traficante Wilton Carlos Quintanilha, também conhecido como Abelha. Castro disse ainda que os criminosos que participaram dos ataques a 35 ônibus e um trem que foram incendiados na segunda-feira, eles deveriam ser considerados terroristas e pediu que o Congresso endureça as penas para integrantes do tráfico e da milícia. O endurecimento das penas é fundamental para que a gente possa gerar medo, para que a gente possa realmente ter um desincentivo para que esses criminosos cometam crimes que nós consideramos que é um crime de terrorismo. Queimar ônibus, gerar terror na população é terrorismo.
Ontem, mais um suspeito de participação nesses ataques teve a prisão preventiva decretada depois de passar por audiência de custódia. Outros 3 suspeitos já tiveram as prisões convertidas em preventivas. Também ontem, 2 integrantes da milícia, comandada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, foram presos em flagrante pela Polícia Civil em Guaratiba, também na Zona Oeste. São eles Marcelo de Luna Silva, conhecido como Boquinha, e o segurança dele, Fábio Vasconcelos Godoy, que tentaram resistir à abordagem, entraram em confronto com os policiais e aí na troca de tiros eles ficaram feridos e foram encaminhados para um hospital da região. Com eles, segundo a polícia, foram encontrados 2 pistolas, munição e celulares que foram apreendidos com esses 2 integrantes. De acordo com a Polícia Civil, Boquinha é considerado um homem de confiança de Zinho. Caramba, que grave, né? Demais. Os caras não brincam em serviço. Não. Era uma ameaça ao governador, direta ao governador e a sua esposa, envolvendo filhos também. Caramba, vamos seguir acompanhando. Dobal, só mais uma perguntinha, agora com relação ao tempo. Ontem o dia foi muito difícil, né, no Rio de Janeiro. Pela manhã, já chuva muito forte. Uma senhora acabou sendo até arrastada, né, depois do desabamento de uma casa. Como é que tá a condição do tempo nessa sexta-feira aí no Rio? Aqui no Rio de Janeiro o tempo segue nublado, inclusive os bombeiros continuam nessa busca dessa idosa de 78 anos que desapareceu depois que foi arrastada pela correnteza em um rio em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Equipes dos bombeiros seguem por lá na região, inclusive essa senhora, ela caiu quando o muro da casa dela, com a força da correnteza desse rio, acabou sendo levado pela água e aí ela acabou sendo levada também. Os bombeiros seguem na região tentando localizar ela. Obrigada, Dobal. Bom trabalho. Até mais tarde. Valeu, até mais. Comando Militar do Sudeste cria um disque denúncia para receber informações sobre as metralhadoras que seguem desaparecidas após um furto no Arsenal de Guerra em Barueri. As pessoas podem ligar de forma anônima para o número 0800 358 0005. 0800 358 0005. Das 21 metralhadoras furtadas, 4 continuam desaparecidas. Só para relembrar, 8 foram encontradas em uma comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro e 9 em São Roque, no interior de São Paulo. 17 militares foram punidos com prisão administrativa e outros 6 são alvo de pedido de prisão preventiva, que ainda será analisada pela Justiça Militar. Sobe o número de cidades em Minas Gerais que suspenderam aulas por causa da suspeita de infecção por uma bactéria. Luciana Viana tem os detalhes. Sobe para 6 o número de cidades mineiras que suspendem preventivamente as aulas em escolas municipais, enquanto é investigada a contaminação de crianças pela bactéria Streptococcus, em São João del Rei, a menos de 200 quilômetros de Belo Horizonte. Na cidade de Felício dos Santos, por exemplo, 27 pessoas foram diagnosticadas com escarlatina, uma doença causada pela mesma bactéria, apontada como a provável causa da morte de 3 crianças e internação de outras nos últimos 30 dias. Entre os sintomas estão febre, dor de garganta e erupções na pele. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária já foi notificada 2 vezes pela fabricante do medicamento Ozempic sobre possíveis falsificações do remédio. Nos 2 casos, os lotes detectados pela Anvisa tiveram a comercialização suspensa. O episódio chama atenção para o uso cada vez mais massificado da substância semaglutida como emagrecedor e os cuidados que autoridades e pacientes precisam ter. Temos mais informações com Roberta Russo. Bom dia, Roberta. Bom dia, gente. Pois é, vários médicos especialistas já alertando há um tempo sobre o uso muita gente usando o Ozempic, inclusive sem receita médica, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária notificada, portanto, pela farmacêutica do medicamento sobre a circulação no Brasil de 2 lotes falsificados do medicamento Ozempic, que é indicado para diabetes tipo 2, mas muito usado por pacientes para emagrecimento. Em resolução que foi publicada no Diário Oficial da União, no último dia 17, a agência tinha informado que a farmacêutica informou que não reconhecia um dos lotes
lotes como original é o LP6F832, o que configura a falsificação. E casos de produtos irregulares do Ozempic já foram relatados em outros lugares também, como Reino Unido e países da Europa. Não é só aqui no Brasil, não. Segundo a Anvisa, teve outro episódio também notificado em junho, em outro lote, MP5C960, também informado pela farmacêutica. E aí, em ambos os casos, a agência determinou a suspensão da comercialização dos 2 lotes. Esse último caso de falsificação do remédio foi divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, confirmado aqui pela nossa reportagem da Band News FM. Inclusive, ontem, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, deu uma entrevista ao jornal O Globo, dizendo que o órgão está atento, muito atento ao crescimento do uso do Ozempic, remédio para diabetes que acabou virando febre como atalho para o emagrecimento. Ele pontuou que a Anvisa autorizou apenas a utilização prevista em bula e que a prescrição fora desse escopo abre caminho para efeitos que podem não ser desejáveis. Ele foi inclusive questionado pelo jornal quanto a efeitos adversos do Ozempic registrados fora do Brasil. O jornal perguntou se a agência está monitorando isso. Ele disse que os efeitos adversos considerados são só os que constam de bula para o uso em que a medicação é indicada. Então, para o uso do emagrecimento, não há monitoramento desses efeitos colaterais, chamado uso off-label, né? Fora do que é indicado em bula. Agora, que coisa, né, Rô? Porque a gente sempre, quando fala de obesidade, a obesidade precisa ser tratada como uma doença, é uma doença, né? E, aliás, uma das doenças do nosso século, do nosso tempo, né? Mas os tratamentos, não há aqueles tratamentos certeiros, há tratamentos que funcionam mais em determinado organismo, menos, mas o Ozempic se mostrou, sim, um medicamento eficaz em boa parte dos casos. Só que é isso, como ele pode ser comprado na farmácia sem uma receita médica, começou um uso absolutamente indiscriminado do Ozempic, e é maluco, porque custa R$1.000, algo em torno disso. R$1.000. Então, demorou para acontecer isso que a gente está falando, de medicamento falsificado. E imagina os riscos, porque o próprio Ozempic há alertas importantes da utilização indiscriminada, de efeitos colaterais, aliás, não são poucos, né? Agora, você imagina um falsificado desse produto, que perigo, né? Os primeiros casos começaram a aparecer na Áustria, né? Você fala, é falsificação, uma coisa tão brasileira, não sei o que, não. Na Áustria, muita gente sendo hospitalizada e com hipoglicemia. É claro, a gente está falando de um medicamento que afeta esse metabolismo, principalmente em relação, né, com o açúcar no sangue, diabetes, a gente está falando de diabetes, e convulsões também, muita gente convulsionando depois de ser submetida a tratamento com Ozempic falsificado. Na Áustria, até eles estão passando comunicados ali, mostrando como é que é o verdadeiro e o que se aprendeu do falso, né? Mas foi rápido, né, Carla? Porque a notícia sobre o Ozempic falsificado na Áustria foi divulgado o quê? Na segunda-feira? Nessa semana. Foi agora, foi nessa semana. Obviamente, isso acendeu uma luz amarela na Anvisa, que começou a buscar, encontrou, né? Quem procura acha. Estava acontecendo lá, está acontecendo aqui. É um negócio realmente preocupante. Não, e já tem efeitos colaterais nos Estados Unidos registrados envolvendo depressão, ligação com suicídio e tudo mais. Tem vários estudos mais graves envolvendo o Ozempic também. E tem toda uma discussão, né? Porque as pessoas tomam sem fazer a reeducação alimentar e aí também comem pouco, e aí tem outros efeitos adversos dessa falta de alimentação, dessa falta de nutrição, enfim. É bem delicado mesmo e uso bastante indiscriminado aqui no país. Muitas mensagens. Eu pagava R$700 na caneta, escreve o Henrique Negreiros, agora não sai por menos de R$950. Tá vendo? Uma outra ouvinte aqui. Sou diabético, escreve o Arisson, pago R$1.200. R$1.200. Caramba, obrigado, Arisson. Obrigado a quem escreve. Valeu, Rô. Valeu, gente. Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol. Falar de futebol. Vamos direto para Fortaleza? Bora! Opa! Uruguai, né? Não, como eu disse, vocês todos ouviram errado. Mas por quê? Vamos falar sobre o Fortaleza. Isso, pra mim ficou muito claro. Né? Se alguém ouviu errado, vocês têm que passar... Sabe? Lamento. Cotonete não pode, né? Vocês têm que limpar o ouvido aí com a toalhinha. A gente vai direto ao Uruguai para conversar com o Jussier Cunha, que está na expectativa
para a partida deste fim de semana entre Fortaleza e LDU, final da Sul-Americana. Pela primeira vez um time do Nordeste disputa a final da Sula e pela primeira vez um time do Nordeste será campeão da Sul-Americana. Jussier, bom dia, como é que tá o clima aí em Montevidéu Punta. ou Punta? Tá em Punta, como eu disse, ele está em Punta. Punta tá pintada de tricolor, Jussier, bom dia. Bom dia, Megali, bom dia, Carla, Sheila, um abraço para todo mundo da Band News FM. Bom, tá pintado, independente de que lado você esteja se referindo, Megali, tá pintado, porque a LDU também é tricolor, inclusive com as mesmas cores do Fortaleza, azul, vermelho e branco. De um lado ou de outro, a festa será tricolor em todo o Uruguai. Para os uruguaios, a decisão da Copa Sul-Americana não tem chamado tanto a atenção, mas principalmente para os brasileiros cearenses e tricolores, vale muito, é uma expectativa muito grande. Fortaleza faz o treino daqui a pouquinho, hoje ainda o treino do reconhecimento do gramado do acanhado estádio Domingo Burguenho, que fica em Maldonado, é uma cidade muito próxima à Punta aqui, são apenas 4 quilômetros separando as duas cidades, que são pequenas, né? Punta é muito mais conhecida por uma questão de turismo mesmo, é um balneário. Eu, inclusive, estou aqui próximo à bacia do Rio Prata, é um local muito bonito, eu estou muito próximo de onde está hospedada a delegação do Fortaleza. Eu estou no hotel que faz parte de um complexo de resorts, e o Fortaleza está afastado de toda a muvuca, mas o coração de Punta pulsa, literalmente, desde as primeiras horas do dia até as últimas horas, até a madrugada, com muitos torcedores do Fortaleza. Megali, Sheila, Carla, eu fui a todos os jogos importantes do Fortaleza, seja Libertadores ou Copa Sul-Americana. Em 2020, quando ainda era dirigido pelo técnico Rogério Ceni, no jogo, ano passado, contra a equipe do River Plate, lá no Monumental, eu nunca vi tanta gente, tantos torcedores. No jogo contra o Independente foi cerca de 4 até 5 mil. A diretoria do Fortaleza espera que tenha um dobro aqui em Punta, é muita gente chegando, fazendo comparativo com os torcedores da LDU, que também chegam aqui na cidade uruguaia, é mais ou menos assim, 5 torcedores do Fortaleza para 1 da LDU, é muito mais gente do lado do Fortaleza, estima-se que mais de 10 mil ingressos foram vendidos. Muito bom. Como é bonita a Punta, né? Olha ali o... Desculpa, eu tirei 0 em geografia. Isso aí é o Oceano Atlântico ou o Rio da Prata? Não, é o Rio da Prata. É o Rio da Prata? Isso, então tirei 5. Bacia do Rio da Prata. Boa. Valeu, José. Voltaremos a conversar bastante. Fique à vontade. Estou por aqui passando um frio danado, mas mesmo? fingindo costume. 14 graus. Pra gente, Carla, Sheila, Megali, 14 graus é como se estivesse no Alasca. Eu sou do interior do Ceará. Eu sou do Aracati, então isso pra mim aqui tá difícil, sabe? Mas, ó, se eu vou conversar com São Paulo, eu vou fingir costume. Meti aqui uma gola polo e pronto, tô aqui de boa, mas me tremendo todo. Cadê o casaquinho, Jussier? Mas mas eu vou conversar com São Paulo. 14 graus em São Paulo não é frio, então eu preciso entrar na vibe das pessoas, entendeu? Maravilhoso. O Jussier tá de preto também, cara. Que coisa que tá acontecendo? Combinamos. Que coisa maluca é essa? Que vibe Sintonia, tá? Valeu, Jussier. Um abraço. Valeu.